Olá, pessoal. Sejam novamente muito bem-vindos aqui à nossa aula de hoje. Bem, então nessa aula nós vamos falar um pouco, sobre algumas técnicas para a preparação dos dados. Bem, então nessa aula nós vamos ver o que é a aquisição dos dados, como nós podemos fazer a aquisição dos dados, como ocorre, como nós podemos gerar a consolidação dos dados, o tratamento dos dados, a importância do tratamento de dados faltosos, como nós podemos tratar valores duplicados, como normalmente a gente utiliza ou fazemos o tratamento quando existem valores duplicados no dataset, mostrar aqui para vocês a importância da transformação dos dados e algumas características dessas transformações, falar um pouco sobre correlações, que nós sempre normalmente utilizamos tanto para conhecer o nosso data frame, quanto para realmente gerar um certo conhecimento sobre esse dataset e sobre a redução da dimensionalidade. Bem, pessoal, então, como nós já conversamos, vocês já sabem, nós já conversamos de outras aulas, é muito importante a gente identificar a fonte dos dados. Então, o modelo de aquisição, ou de onde nós vamos retirar os dados, é muito importante sabermos de onde esses dados vêm e quais as informações esses dados possuem. Seja lá para a gente criar o esquema, como vocês já viram lá no Spark, como criar aquele esquema e identificar esse esquema para que o Spark se comporte de maneira mais eficiente, ou seja, simplesmente para termos maior controle do que nós vamos processar, dos dados que nós vamos processar. Então, é muito importante conhecermos os tipos de dados que nós estamos trabalhando e como utilizar esses dados. Bem, depois que esses dados foram retirados, nós podemos dizer assim, nós obtivemos esses dados, é necessário fazer a consolidação desses dados. E essa consolidação dos dados pode ser, nós podemos juntar ou agrupar com outros conjuntos de dados, como nós fizemos na aula anterior, através do union, da função union, ou seja, agrupar, fazer o join de tabelas, ou agrupar com outros dados que não são necessariamente nesse formato específico. Então, é muito interessante e muito importante essa consolidação dos dados, ou seja, como que esses dados foram armazenados e saber lidar ou agrupar novos conjuntos de dados. Então, é muito importante isso também. E, pessoal, então, como vocês já devem saber, e nós já conversamos também anteriormente, o Big Data ele possui algumas características que o tornam, de certa forma, mais difíceis de serem analisadas. E dentre essas características, eu gostaria de destacar com vocês o V da veracidade, que é um daqueles Vs que nós já conversamos lá anteriormente. Essa veracidade, principalmente quando nós estamos trabalhando com sensores e dispositivos da IoT, porque esses dispositivos, normalmente, eles possuem disponibilidade limitada de recursos, acaba que esses dispositivos não têm capacidade de garantir a todo momento a veracidade da informação. Então, quando nós estamos trabalhando com Big Data, principalmente quando nós estamos lidando com esse tipo de dispositivos, a possibilidade de existirem dados que não representam a realidade é muito grande. Então, por exemplo, aqui nessa pequena coluna que eu mostrei para vocês, podem existir dados que possuem valores errados, que são valores superiores ao que normalmente a gente se espera. Pode ser algumas células que apresentam valores nulos, ou então simplesmente valores que nós nem sabemos o que aquele valor representa, que nós chamamos comumente de algum valor lixo, desses dados. Podem ter outros valores que também estão fora da realidade. Então, tratar todos esses dados antes de passar esse nosso dataset para os algoritmos é extremamente importante. Então, é isso que nós vamos ver aqui, de como nós podemos minimizar os efeitos desses dados nas nossas análises. Então, como que nós podemos lidar com essa veracidade, ou podemos tratar esses dados que não são tão reais para o nosso dataset? Bem, a primeira delas, que nós normalmente utilizamos, é simplesmente retirar aquela linha que contém um valor none, not a number, ou not at number, depende aí de como vocês vão querer falar, Então, simplesmente eliminar, eu identifico qual linha ou quais linhas possuem um valor nulo e chego lá e elimino essa linha. Isso aí é o que nós utilizamos com maior frequência, principalmente quando não existe uma análise tão, vamos dizer, tão equilibrada, tão importante dos nossos dados. Bem, a outra característica é substituir esse valor que está lá, ou o valor nulo, ou o próprio valor que nós identificamos sendo uma falha, por um valor fixo. Um valor que normalmente a gente utiliza, dependendo, se não causar nenhum problema às nossas análises, normalmente é o valor zero. Então, você pode ali encontrar quais células possuem um valor que representa ou um valor nulo ou um valor equivocado e substituir aquele valor por valor zero, simplesmente para marcar que aquele é um valor errado, um valor equivocado. Bem,
Nós podemos também substituir pelo valor médio, ou seja, se eu estou trabalhando ali, no caso aqui, levando como exemplo essa coluna que contém o valor mínimo, os valores mínimos, e eu tenho ali que aquele valor está muito alto, eu posso pegar aquele valor lá, depois que eu identifiquei que ele representa, vamos colocar assim, uma certa anomalia nos meus dados, eu posso pegar aquele valor e substituir aquele valor pela média de toda aquela minha coluna. Então essa também é uma das estratégias que nós utilizamos. Bem, a outra estratégia é prever o valor faltoso, ou valor que tem algum tipo de problema. Essa talvez seja a estratégia mais interessante para a gente aqui, porque nós podemos utilizar alguns algoritmos para compreender as características daquela coluna ou daquela linha no geral e conseguir substituir aquele valor por uma previsão. A partir do momento que nós vamos prever aquele valor, nós não vamos perder, e essa previsão, né, seja correta, nós não vamos perder tantas características presentes naquela linha do nosso dataset. Então, a previsão é muito interessante quando nós conseguimos empregá-la de maneira satisfatória para os nossos dados. Outra questão que às vezes aparece aqui nos nossos dados, para que nós possamos fazer o pré-processamento, é lidar com linhas duplicadas, né? Quando nós estamos trabalhando com linhas duplicadas, o que normalmente a gente faz é simplesmente eliminar aquela linha que apareceu duplicada no nosso dataset. Mas também quando nós precisamos, né, quando isso aí causa algum prejuízo à nossa análise, nós podemos ali, por exemplo, criar uma coluna e uma coluna que contém os flags, a quantidade de vezes, o momento em que cada uma dessas variáveis apareceu no nosso dataset. Então existem essas estratégias que nós podemos utilizar para lidar com valores duplicados. Outra característica muito importante que nós podemos utilizar para melhorar as nossas análises é trabalhar com transformações dos dados. Aqui para vocês eu coloquei esse primeiro exemplo, que é que nós podemos agrupar colunas. Esse agrupamento de colunas é extremamente interessante, porque nós vamos sair de umas características que podem ser agrupadas, transformadas em apenas uma característica. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Então imagine um cenário onde eu tenha uma coluna, o tempo de uma viagem qualquer, e depois na outra coluna eu tenho lá a distância, em quilômetros que um carro, por exemplo, percorreu dentro desse intervalo de 1 hora. Eu posso pegar essas duas colunas e simplesmente dividir uma pela outra e encontrar a velocidade média. Então, sair de duas características para uma característica. E, de certa forma, essa coluna que contém essa única característica apresenta alguns dos elementos necessários dessas duas outras colunas. Então, nós diminuímos assim a quantidade de colunas e assim facilitamos o papel, vamos dizer assim, dos nossos algoritmos. Outra característica que nós podemos empregar para transformações é transformar as unidades. Como vocês estão vendo aqui, se eu quiser, por exemplo, estou medindo lá a velocidade média do carro em quilômetros por hora e eu vou trabalhar, eu preciso de, por exemplo, utilizando lá alguma equação física para manipular alguma determinada variável lá, e eu preciso de trabalhar com as unidades em metros por segundo. Então, eu simplesmente posso transformar essa coluna aqui de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, essa é uma transformação também que nós fazemos bastante. Com aquele outro exemplo que eu mostrei para vocês, nós tínhamos lá a temperatura em kelvins. Então, nós poderíamos transformar aquela temperatura em kelvins, por exemplo, para graus Celsius. Bem, nós podemos também utilizar as transformações, e normalmente nós utilizamos, para transformar dados categóricos em né, que são literais, aqui no caso que eu estou mostrando para vocês, em categorias numéricas, porque normalmente os nossos algoritmos não trabalham muito bem com texto, né? Então, o que nós normalmente fazemos é pegar as categorias, aqui no caso eu coloquei um exemplo de azul, branco, vermelho e amarelo, transformar essas categorias em categorias numéricas, ou seja, categoria azul como sendo 0, branco como sendo 1, vermelho como sendo 2 e amarelo como sendo 3. Então, isso aí normalmente nós podemos utilizar para transformar categorias, né, dos dados em categorias numéricas. E assim fica mais fácil para os nossos algoritmos conseguirem fazer a classificação, por exemplo, desses dados. Bem, outra que nós utilizamos bastante são as transposições, ou seja, eu tenho lá uma matriz qualquer, e transformo as linhas dessa matriz em colunas. Simplesmente aplico essa transformação. Então, nós também utilizamos bastante, principalmente quando nós estamos trabalhando com alguns algoritmos matemáticos. E isso é extremamente importante para a nossa análise. Então, todo esse sistema de preparação, principalmente transformação dos dados, é extremamente importante. Bem, agora nós vamos falar, pessoal, de um outro tipo, de certa forma, né, de transformação que é extremamente importante, que é a correlação. Bem, então, mas o que seria a correlação? Correlação, pessoal, pode ser vista, não, ela normalmente é vista, como sendo simplesmente a análise, né, da variação entre duas variáveis. Ou seja, vamos explicar melhor isso.
Eu tenho aqui, por exemplo, esse nosso dataset aqui, onde eu tenho a idade e o salário de algumas pessoas. Então, nós vamos aqui simplesmente plotar esses dados, onde eu tenho no eixo X a idade desses, por exemplo, desses meus funcionários e tenho o salário desses funcionários. Então, o que a correlação vai nos dizer? A correlação vai nos dizer o seguinte, principalmente a correlação de Pearson, que nós vamos trabalhar aqui mais especificamente, o que ela nos dá é possibilidade de análise. Ela vai nos falar o seguinte, que à medida que a idade varia, a variável salário também varia. Entenderam mais ou menos? Seria desse seguinte aspecto. O que a correlação de Pearson nos fala? Falando mais especificamente agora. Ela nos dá o grau de relação entre duas variáveis, ou seja, de relação linear das duas variáveis. Como vocês estão vendo aqui, é aproximadamente uma reta. Então, o coeficiente de Pearson ele vai nos dar o quanto que a variável idade varia e quanto que na mesma proporção a variável salário varia. Então, é isso que a correlação nos fala. Vale ressaltar, pessoal, que isso a gente lê normalmente em artigos, o pessoal acaba levando correlação, análise de correlação, como análise de causalidade. Análise de correlação é uma coisa, análise de causalidade é outra. Eu não posso dizer aqui, se eu encontrei aqui que idade e salário possuem uma alta correlação, eu não posso dizer que a idade causa o aumento do salário. Quanto maior a idade, certamente o determinado empregado terá maior salário. Isso eu não posso afirmar. Eu não posso dizer que a causa do aumento de salário é o aumento da idade. Isso você não pode falar a partir simplesmente da correlação. Para isso, nós precisamos de aplicar a análise de causalidade, que aí é um pouco diferente. Precisamos de encontrar séries temporais e fazer a análise de uma série temporal, de como que ela causa em uma determinada outra série temporal. Beleza? Então, só para vocês sempre terem isso em mente, correlação não quer dizer causalidade. Fique com isso sempre guardado com vocês. Bem, então, quais as possibilidades nós temos de uma correlação? Como vocês viram lá no slide anterior, a correlação, ou seja, à medida que a idade aumenta, na mesma proporção, o salário também aumenta. Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma correlação positiva, ou seja, a variação da idade, o aumento da idade, provoca também em igual proporção o aumento do salário do indivíduo. Se no caso fosse o contrário, se eu estivesse aumentando a idade e o salário diminuindo, eu teria ali uma correlação negativa. E quando a gente não consegue identificar uma possível correlação linear entre esses dados, principalmente quando nós estamos trabalhando com o coeficiente de Pearson, volto sempre a lembrar que o coeficiente de Pearson ele trabalha com correlação linear dos dados. Quando nós não encontramos ali uma linearidade nessa correlação, podemos dizer que essa correlação é próxima de zero. Ou seja, não existe nenhuma correlação, nem correlação negativa, nem correlação positiva. Bem, aqui mostrando para vocês só alguns exemplos das possibilidades de correlação. Se eu tiver uma correlação, por exemplo, de 0,9, ela é uma positiva quase que próxima a 1, ou seja, quase que exatamente, quase que eu teria ali uma reta com o coeficiente angular de 45 graus, ou seja, que eu ia dividir a mesma proporção que a idade aumenta, seria exatamente a mesma proporção do salário. Então, isso eu teria praticamente uma reta, então é próximo a 1, como vocês estão vendo. Se fosse uma correlação de menos 0,9, seria próximo a menos 1, que seria a mesma proporção, que um aumenta, a outra diminui. Correlação de 0,5, vocês estão vendo ali que já quase não dá para encontrar uma correlação, e a correlação igual a zero, que são os dados, uma correlação linear igual a zero. É quando que os dados não conseguimos encontrar nenhuma correlação explícita entre esses dois dados. Bem, como eu falei para vocês, a correlação de Pearson ela é uma correlação que analisa a correlação ou variação linear entre duas variáveis. Aqui eu estou mostrando para vocês duas relações que não são lineares. Não quer dizer que não existe nenhum tipo de relação entre essas duas variáveis. Mas, todavia, contudo, entretanto, essa correlação não pode ser tida como correlação linear, porque esses dados, quando, por exemplo, o x1 aqui varia, ele tem aproximadamente uma relação quadrática com o x2. A mesma coisa acontece com um outro gráfico que eu mostro aqui para vocês. Então, pessoal, quando nós estamos trabalhando, nós não queremos analisar simplesmente a correlação baseada em variação linear dos dados, nós trabalhamos com a correlação de Spearman, que ela trabalha com o sistema lá de ranking, de ranqueamento dos valores. Então, ele trabalha com a monotonicidade dos dados. Ou seja, vocês estão vendo aqui que existem esses dois primeiros gráficos, à medida que uma variável aumenta, a outra diminui. Na outra também,
Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Vocês podem ver que esses dois gráficos aí da esquerda, eles não representam uma relação linear. A primeira sim, né, o primeiro gráfico, já o segundo dá para ver que não é necessariamente linear, próximo assim de uma relação quadrática também. Então, o coeficiente de Spearman, ele pode ser utilizado, ou ele normalmente é utilizado, quando nós estamos simplesmente querendo saber quanto que não exatamente se uma variável varia linearmente com a outra, mas se uma aumenta, se a outra também irá aumentar. E aqui no último gráfico, o terceiro gráfico à direita, vocês estão vendo que existe uma relação não monotônica, ou seja, ela aumenta e depois diminui. Eles não seguem em todo momento, na mesma sequência, na mesma proporção. Então, pessoal, temos também a redução da dimensionalidade, como sendo uma análise, né, dos dados, o pré-processamento dos dados extremamente importante e interessante, que é onde nós já vimos alguns, como o PCA e o autoencoder, e aqui, por exemplo, o SVD, que é onde nós podemos pegar várias características, aqui no caso, nós estamos mostrando 3 dimensões, né, dos dados e transformar essas 3 dimensões, por exemplo, em 2 dimensões, o que facilita a análise, tanto a análise visual, quando nós estamos trabalhando com 2 dimensões, quanto a análise dos nossos próprios algoritmos, né, que eles vão trabalhar com um conjunto de dados mais reduzido, e o que é muito importante, e esse mesmo conjunto de dados, mesmo sendo reduzido, representa características importantes do nosso dataset, o que é muito importante, principalmente, para ganhar em performance dos algoritmos. Bem, pessoal, então nós chegamos ao final dessa aula de hoje, nós passamos por vários pontos ali, sobre como nós podemos fazer o pré-processamento dos dados. Bem, na nossa próxima aula, nós vamos conversar um pouco, vou mostrar para vocês alguns exemplos de como nós podemos utilizar o MLlib na preparação dos dados. Aguardo vocês.